Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Fique conosco até o final. No programa de hoje nós teremos uma entrevista feita pelo Ernesto com o Breno Perrucho, do canal do YouTube Jovens de Negócios. O Breno lançou recentemente um livro chamado O que o ensino não te ensina, e a pauta da entrevista irá por esse caminho. Vai falar sobre ensino, ou seja, educação, política, economia, entre outros assuntos. No final, volta aqui comigo que eu tenho 2 recados para você. Para você que ainda não conhece o Netas Game, o evento está 100% confirmado, vai ser nos dias 24 e 25 de setembro. E para você que ainda não conhece o projeto ERP em Sala de Aula, também já está no ar, com turmas abertas para todos os participantes que tiverem interesse. Não é mais agora dedicado somente às universidades. Acompanhe agora a entrevista com o Breno Perrucho e até breve. Pessoal, hoje é um dia especial para mim. A gente vai ter uma conversa com o Breno Perrucho, autor desse livro, sem dúvida, o melhor youtuber que nós temos hoje no Brasil. Eu assisto todos os vídeos dele e ele trata de temas que eu também me interesso muito, que vai desde política nacional e internacional. Ele fala de investimentos, que acho que é a especialidade dele, já que ele trabalha numa corretora, tudo. Mas também de tecnologia, e lançou esse livro aqui, O que o ensino não te ensina. Esse livro aqui bateu de frente com o que eu sempre achei. Sempre critiquei o processo de ensino aqui no Brasil, que você vai aprender Mendes Sá, Tomé de Souza, qual rio fica lá na Rússia, tal, e deixa de aprender o dia a dia. Mas enfim, nós vamos bater um papo aqui e vocês vão entender bem por que eu considero ele o melhor youtuber do Brasil. Cara, agora a responsabilidade aí, né, cara, para fazer jus a essa introdução. Obrigado, Ernesto. Poxa, eu fiquei muito feliz com o seu carinho. Lembro quando você foi lá na assinatura que a gente estava fazendo na Bienal. Poxa, veio com esse rosto aí, com esse sorriso, ouvindo falar, agradecer pelo livro. Eu fiquei muito feliz mesmo, cara. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente possa agregar. Então, vamos começar com política? Estamos aí há menos de um mês das eleições. Eu escrevi eu fiz um vídeo que é assim, o Brasil tem jeito? Eu acho assim que o Brasil tem jeito. Uhum. Eu coloquei lá que o Brasil deveria ter menos deputados, porque o Bolsonaro, por exemplo, ele não conseguiu fazer as coisas passar no Congresso, porque tem tanto deputado lá que você não sabe nem quem votou em quê. Uhum. Enfim, tem uma série de coisas que daria para melhorar muito o nosso país com medidas simples. Com certeza. Se você fosse eleito hoje, presidente da República, legal. O que você faria? Então, dentro da competência do que eu poderia fazer, né, porque como você falou tão categoricamente, existe um limite dos poderes do executivo. No caso, os 3 poderes existem para um equilibrar o outro. Então, o Bolsonaro hoje, ele não pode chegar e falar, eu vou mudar completamente a Constituição, vou criar uma nova Constituição. Mas ele não conseguiu fazer uma reforma tributária do jeito que o Paulo Guedes queria, né? Exato, eles conseguiram passar alguma coisa que virou algo travestido depois de tantas interferências do Congresso, né? Então, a reforma inicial, assim como qualquer outra medida de lei, ela acaba sendo alterada ao longo do próprio processo do governo. Então, o que estaria dentro da minha competência, partindo do princípio de que eu teria poderes para isso, que eu acho que são as soluções que o Brasil mais precisa, estão muito mais relacionadas a beneficiar aqueles que produzem, de verdade. Porque, se a gente analisar, o Estado ele só é capitalizado por meio de um grupo de pessoas. Não é por causa da sociedade inteira no geral. Porque se você voltar para o cerne do que gera valor para o Estado, são as empresas. Nossa, como assim, Breno? E o trabalhador? Mas presta atenção, o trabalhador ele é empregado. Se para ele ser empregado, alguém teve que criar uma estrutura organizacional que entrega alguma solução para a sociedade e com isso precisa de mão de obra para conseguir expandir essa entrega para mais pessoas. Então, uma empresa ela é criada por meio de uma pessoa que arrisca o seu próprio capital, que ela toma iniciativas que muitas vezes para a maior parte das pessoas na nossa sociedade hoje é completamente aversa, porque
a gente tem essa cabeça de seguir um caminho padrão, como ir para a faculdade, encontrar um bom emprego. Só que a sociedade não funciona só tendo gente que sabe ser empregado, ela precisa também de pessoas que sabem empreender, que sabem resolver problemas reais que a sociedade tem. Porque a partir do momento em que você abre uma empresa, essa empresa ela vai pagar imposto, seja sobre o faturamento, seja sobre o lucro, dependendo do regime tributário que você esteja. Ela vai contratar pessoas, então ela gera emprego. Essas pessoas também vão pagar impostos. E a renda que essas pessoas vão ter vai ser usada para consumir produtos, bens e serviços de outras empresas que também vão ser tributados no momento em que você comprar alguma coisa. Ou seja, tudo começou com empresas. Por isso que, se a gente quer ter melhores serviços públicos, por exemplo, ou se a gente quer que o Estado ele possa trazer mais qualidade nas coisas que ele faz, ele precisa, inevitavelmente, estar mais capitalizado. Só que a diferença do que a maior parte das pessoas pensa é, puxa, um Estado mais capitalizado significa um Estado que cobra mais impostos. Não é bem assim. A partir do momento em que você tem facilitações tributárias para quem realmente produz, para a iniciativa privada, o que acontece é que você gera um incentivo para que mais pessoas produzam, mais pessoas queiram abrir negócios. Tem uma frase do Adam Smith, né, que foi o pai do livre mercado, ele autor de um livro chamado A Riqueza das Nações. Foi 1786 ou 89, se eu não me engano, que ele escreveu, em que ele diz o seguinte: não é da benevolência do açougueiro ou do padeiro que você pode esperar o seu café da manhã, mas pela consideração que eles têm pelos próprios interesses. Ou seja, alguém abre uma empresa não é porque é bonzinho, é porque quer lucro. E tudo bem, porque ao querer lucro, ou seja, ao ser motivado por algo intrinsecamente egoísta, você está fazendo a vida de alguém melhor, porque você pode fornecer que ela tenha um café da manhã gostoso, quentinho, todo dia. É a concorrência, né? Eu sempre falo que a droga do capitalismo é a concorrência, mas eu falo isso no sentido de que realmente você que é empresário, você está indo bem e tal, de repente um outro abre negócio perto de você, com mais capital. Mas e te motiva a trabalhar mais e conseguir retomar a sua participação. E no final quem se beneficia é o consumidor. Porque ou vai ter um produto ou serviço de melhor qualidade, porque você vai trabalhar para isso, ou de menor preço, porque você vai ganhá-lo ou por qualidade ou por preço. Então, você acaba contendo até o processo inflacionário da nossa moeda. E mesmo o Brasil estando hoje, né, é um país democrático, é um país capitalista, ainda temos muita coisa que poderia ser mais, assim, por lado privado. Eu tenho uma sugestão, vamos ver se você concorda, que, por exemplo, a questão de saúde e educação, que você tem as instituições privadas e as instituições públicas. Mas, em muitos casos, o governo ele financia as instituições privadas para atender os menos favorecidos e tal. Dar incentivos. Né? Então, essa é a melhor solução. Em vez o governo não deveria ter nenhuma intervenção ou nenhum hospital público ou escola pública. Ele deveria exatamente fazer com que as empresas privadas fizessem esse serviço e ele pagaria por esse serviço. Né? Isso, eu acho que é uma visão bem legal de ter, assim, aí a gente entra num debate sobre qual que é o tamanho ideal do Estado, né? Exato. Porque o Estado, ele deve fazer aquilo que a Constituição diz que ele deve fazer. E se você olha para a nossa Constituição, ela é uma Constituição de bem-estar social. Ela diz que todo mundo tem direito à saúde, à vida, à moradia, à alimentação, como se fosse de responsabilidade do Estado conceder tudo isso para as pessoas. E eu acho que por mais que seja bonito você dizer que, nossa, que legal que você vai ter tudo, o que acontece é que o Estado acaba fazendo mal todas essas coisas, simplesmente porque a sociedade brasileira ela já tem um corte tão grande do que ela produz, porque vai tudo para o Estado, que o que acontece é que antes dela de fato começar a expandir o bolo, ele está sendo fatiado e distribuído por uma entidade que é ineficiente, é o Estado. O que você está falando é basicamente algo que se assemelha ao Estado mínimo, por exemplo, que é um Estado que ele vai só se preocupar com segurança nacional, com iluminação pública, com essas coisas que, ao invés de se preocupar com saúde, alimentação, moradia, e deixa isso de responsabilidade do indivíduo. Né? Quer ver? Vou dar um exemplo claro aqui que vai fazer todo sentido, eu espero. Imagina que Ernesto começou essa empresa, não é? A RP Flex aqui. Então, Ernesto contratou várias pessoas. Eu estou olhando para várias enquanto eu estou falando com você aqui. Várias dessas pessoas, antes de virem trabalhar para você, estavam desempregadas, não trabalhavam. A partir do momento em que elas, de repente, passam a ser empregadas, você concorda que elas não estão mais em casa? Tem um monte de gente aqui. Legal. Se elas querem vir para cá,
para ficar dentro desse ecossistema, dessa cultura, para elas aprenderem. Então, será que faz sentido com que, agora que elas têm renda, contratem às vezes uma empregada doméstica para ajudar com as tarefas de casa? Talvez sim, né? E uma empregada doméstica, portanto, acabou recebendo o emprego porque Ernesto abriu uma empresa e contratou uma pessoa que agora está aqui dentro trabalhando. Mas vou além ainda. Vamos dizer que essa empregada doméstica tem um filho e antes dessa empregada doméstica ter ganho emprego, esse filho estava trabalhando para poder ajudar na renda de casa. A partir do momento em que a empregada consegue um emprego da pessoa que era funcionário do Ernesto, a empregada doméstica chega para o filho e fala assim: olha, tá tudo bem, mamãe já está empregada aqui, estou conseguindo trabalhar, vai para a escola estudar. Vai estudar. E aí você pode ver uma criança que não nasceu numa família com fortuna ou bem estruturada, ainda assim ter a possibilidade de adquirir conhecimento para melhorar de vida. Ou seja, uma única pessoa, que foi o Ernesto, que começou um negócio lá atrás, acabou beneficiando todos os estratos sociais simplesmente porque ele soube a importância de assumir responsabilidade pela própria vida, começar um negócio e impactar todos. Ou seja, quando a gente fala numa escala macro, a desburocratização da abertura de empresas, a redução tributária, vai inevitavelmente fazer com que toda a sociedade, quem esteja disposto a trabalhar de fato, e não quem só quer ficar mamando nas tetas do governo, vivendo a vida de auxílio, essas pessoas acabam sendo beneficiadas também. Óbvio, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, né? E eu acho também que no Brasil a gente tem realmente uma classe, agora estão falando em 35%, né, de pessoas que não têm alimento, que vivem na rua, praticamente. Você é a favor de que essas pessoas sejam vasectomizadas, quer dizer, que elas percam... Porque eu sempre falo o seguinte, certo. O pobre também transa. E um dos problemas que tem no Brasil é que essa classe mais pobre tem 10, 15 filhos. Certo. Porque não tem como evitar isso. Eu acho que o governo devia fazer um plano para evitar que, quando você vai hoje na cidade de São Paulo, por exemplo, você vê a quantidade de miseráveis que tem lá e a quantidade de crianças. Então isso eu acho que é uma coisa, uma providência que devia ser tomada de imediato. E nem sei se já não é tomada. Certo. Pode ser até que eles já estão fazendo isso, mas como é uma coisa muito delicada, talvez eles não divulguem. Não, isso é bem polêmico, assim. Acho que você é a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso. E acho que é até legal você ter essa abertura de expor o que você pensa. Mas a forma que eu vejo é a seguinte. Isso é atacar a consequência, sabe? Não é atacar a causa. Porque a partir do momento em que você cria essa coisa de, você, beleza, vai vasectomizar todo mundo, você ainda não dá a possibilidade delas aprenderem como conseguirem ser pessoas produtivas e que podem também usar métodos contraceptivos. Então, na verdade, do ponto de vista de conhecimento, você não está trazendo nenhum para elas. O que você está fazendo é privando elas de, às vezes, poderem ter alguma felicidade em ter um filho e tal. Às vezes elas querem ter 15 filhos, não sei. Eu imagino que na maior parte dos casos seja por acidente, mas enfim. Eu acho que tudo que faz a gente ser privado da nossa liberdade é algo que deveria ser cuidadosamente avaliado, porque eu vejo que existem alguns princípios que são muito difíceis, muito perigosos a gente quebrar. Então, por que propriedade privada é uma coisa tão importante nos Estados Unidos, que hoje é a economia que tem a maior confiança global sobre aquilo que você pode ter lá. Você compra uma casa lá, ela é sua, ninguém vai tirar de você. Aqui no Brasil não é bem assim. Se você tem uma terra, pode ser que o Estado confisque a sua terra de você, mesmo ela sendo sua. Ou seja, são leis frouxas de propriedade privada que a gente tem aqui. E o que isso tem a ver com você intervir na biologia de um ser humano para impedir ele de, por exemplo, ter filho? Mas eu acho que até poderia ser perguntado a ele se ele realmente deseja. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas... Se for algo que seja... Elas aceitariam isso. Lógico, porque eles mesmos se sentem... Não querem ter filho, às vezes. Querem, né? Pois é. Não, sem dúvida. Eu acho assim, mas mais uma coisa ainda. Estamos falando de governo. Você tem colocado muito nos seus vídeos essa questão, pelo menos 2, 3 últimos vídeos aí, você fala um pouco sobre essa questão de países comunistas e países capitalistas, né? Eu vou te fazer uma pergunta provocativa. Vamos embora. Assim. Por que a Venezuela está nessa situação horrível e a China está ultrapassando
os Estados Unidos, e pelo menos fala-se que os dois países são comunistas. Sim, na verdade a China é mais liberal do que a Venezuela, tá? Então, o que acontece? Por que a Venezuela se tornou Venezuela? Lá na década de 80, a Venezuela... Petróleo. A Venezuela era considerada como um dos melhores países da América Latina para se viver. Ela era o país que tinha o maior poder aquisitivo. Então, lá naquela época, na década de 80, era 3 vezes maior do que o do Brasil. Quando você olha para isso aqui, você fala, nossa, alguma coisa deu terrivelmente errado, né? Então, teve um cara que assumiu o poder, ele na verdade deu um golpe, ele depois um presidente que chamava, se eu não me engano, Andrés Pérez, e essa pessoa que deu o golpe chama Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele foi uma pessoa que seguia os princípios bolivarianistas, né? O Simão Bolívar foi uma pessoa que ajudou a independência de vários países da América Latina. Ele tinha vários ideais. Acontece que o Hugo Chávez, ele interpretou de uma forma muito diferente do que todo o resto da América Latina interpretou quais eram os ideais de Simão Bolívar. Para Chávez, Bolívar tinha falado o seguinte: o ideal é que nós tenhamos um Estado centralizador, intervencionista, com economia planificada, ou seja, toda a oferta de produtos e bens da sociedade deve ser passada pelo Estado para que o Estado possa escolher quais são as áreas que ele vai investir, para que ele escolha qual vai ser a produção de cada uma das empresas. E, bom, basicamente era disso que o Chávez ele falava que tinha que ser. Quando se você pegar, por exemplo, o governo da Colômbia, ele também se inspirou em vários ideais bolivarianistas, mas eles foram para um lado completamente liberal, ou seja, o Estado ele tem que intervir muito pouco, o Estado ele tem que dar liberdade para as empresas, então você vê, 2 pessoas se inspiraram nos mesmos ideais e seguiram para caminhos completamente opostos. Então, o que de fato aconteceu na Venezuela? A Venezuela era conhecida como a Venezuela Saudita, porque ela é hoje o país no mundo que mais tem reservas de petróleo. Então, a gente tem tudo para considerar que a Venezuela teria o potencial de ser uma das maiores potências do mundo também. Mas aí que tá. Excesso de intervencionismo do Estado. Hugo Chávez ele viu essa oportunidade de poder transformar a Venezuela numa grande potência e ele começou a subsidiar o desenvolvimento da indústria petrolífera na Venezuela. Mas como que ele fez isso? Ele começou a aumentar os salários dos cargos das pessoas que trabalhavam nesse setor arbitrariamente. Só que de forma que fossem muito maiores do que todos os outros setores que tinham na economia venezuelana. Então, a partir do momento em que Ernesto recebe uma proposta para ganhar 2 vezes mais no setor do petróleo do que ele está ganhando aqui, provavelmente você vai considerar migrar de setor, porque, é muito tentador você poder fazer isso. Ou seja, Hugo Chávez, ele foi pagar essa conta. Quem foi que pagou essa conta? O Estado. E aí, a economia inteira começou a desacelerar, porque os setores produtivos, todos os outros que não eram do petróleo, começaram a perder mão de obra que migrava para trabalhar no setor petrolífero. Então, pensa o seguinte, se mão de obra está migrando de todos os setores para um só, o que vai acontecer com a produção desses outros setores aqui? Vai cair, né? Porque as pessoas não estão trabalhando. Só que as pessoas não estão desempregadas, elas só estão mudando de emprego, elas estão ganhando mais dinheiro. Então, se você expande a oferta monetária, porque está todo mundo agora cheio da grana no petróleo, e você diminui a produção, o que acontece? Inflação. Ou seja, os preços começaram a subir de forma incontrolável. Até chegar um cara chamado Nicolás Maduro, que ele era vice-presidente do Hugo Chávez. O Hugo Chávez ele teve uma grave doença, ele saiu do poder. Nicolás Maduro, ele levou isso para um outro nível. Não só ele quis uma economia planificada, interventora, centralizada no Estado, como ele conseguiu assumir um governo tirânico também. Então, basicamente, ele se tornou um ditador. Ou seja, ele centraliza tudo. Só que teve um cara chamado Friedrich Hayek, um grande economista liberal, que ele disse que os governos, na maior parte das vezes, são julgados não pelos seus maus resultados, mas pelas suas boas intenções. E acontece que, na maior parte das vezes, são essas excelentes intenções de você querer ajudar a sociedade com medidas intervencionistas, sociais, programas de bem-estar, que fazem justamente com que você crie problemas, como aconteceu na Venezuela, e depois você tem que criar soluções para problemas que você mesmo criou. Então você vira uma roda que não se resolve, e foi isso que aconteceu na Venezuela. Hoje, 1 cento de dólar vai valer alguns trilhões de bolívares venezuelanos. Tremenda lá. Então isso foi o que aconteceu na Venezuela. Um governo cheio de boas intenções, de querer desenvolver o setor petrolífero, acabou colapsando toda a economia, né? Hoje a gente teve mais de 20% de venezuelanos que deixaram esse país. E eles continuam produzindo petróleo?
Bom, eu não sei qual que é a taxa, porque lá, como vira um governo tirânico, ele é mais fechado do que a China até. Então a gente não tem confiança nas informações que são divulgadas, sabe? Quando a gente olha para a China, por outro lado, a história foi o inverso. A China é um país intrinsecamente comunista, ou seja, que tem um governo centralizador da liberdade do indivíduo. Lá você não tem liberdade, você anda na rua, você tem uma câmera te acompanhando a qualquer lugar, que sabe exatamente o que você está fazendo. Só que o que o governo percebeu foi, bom, a gente pode incentivar algumas zonas específicas na China para que elas sejam polos capitalistas dentro de um Estado comunista. Então, o que foi relacionado ao sucesso da China não foi o comunismo. O comunismo, na verdade, só atrapalhou a China. O que fez a China mudar o jogo foi as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, que foram regiões escolhidas a dedo pelos chineses, que elas iriam agora adotar um regime capitalista e poder transacionar valores e produtos e bens e serviços com o resto do mundo. O que talvez eles mantêm assim, do comunismo é o fato do presidente. É a liberdade do indivíduo. Ele pode fazer o que ele quiser com qualquer coisa. Ele pode ficar o quanto tempo ele quiser, ele pode mandar matar quem ele quiser, ele pode fazer o que... É ele que decide tudo o que vai acontecer. E pouca gente, né, que faz parte do governo central, assim, né? Uhum. Lá parece que tem 19 deputados, assim, abaixo do presidente que ajudam na tomada de decisão, na discussão. Então também é tudo mais fácil de decidir. Certo. Bom, falamos de política, vimos que o Brasil tem jeito. Eu acho que com certeza a gente está melhor do que... É uma questão de tempo a gente se tornar realmente uma nação rica, porque aqui tem tudo, uma terra abençoada, não tem terremoto, não tem vulcão, sempre falo isso. Vamos falar um pouco da sua especialidade. Vamos. Investimentos. Me fala um pouco da Avenue. A Avenue, lógico, a Avenue é uma corretora de valores que é parceira nossa. Ela começou em 2019 a fazer um trabalho muito legal, que é democratizar o acesso para investidores brasileiros ao mercado global. Então, hoje aqui a gente começa aprendendo sobre investimentos no Brasil. Então, ações, fundos imobiliários, Tesouro Selic, CDBs, L6, essas coisas. São investimentos nacionais. Mas o que a Avenue percebeu é, poxa, se o real ele tende cada vez mais a se desvalorizar frente ao dólar, porque os Estados Unidos ele inevitavelmente é uma economia mais robusta do que a nossa, então faz sentido com que o brasileiro ele possa ter a possibilidade de diversificar o seu patrimônio, se expondo ao dólar também, investindo em ativos norte-americanos. Então, stocks, REITs, Treasury Bonds, que são esses ativos que a gente encontra lá. Então, eu olhei para isso que eles estavam fazendo, achei legal pra caramba, e propus, poxa, vamos fazer uma parceria aqui, porque acho que pode fazer sentido. E desde 2019 a gente tem feito muita coisa junto, basicamente. Então, hoje é de longe o maior patrocinador que a gente tem lá no canal. Eu tenho a maior parte do meu dinheiro na Avenue, até a maior parte do meu patrimônio pessoal está investido nos Estados Unidos. Porque eu invisto também, e eu sempre falo para os responsáveis dos lugares onde eu invisto, eu digo assim, quando as ações estiverem baixando, estiverem lá na baixa, você compra ação. Quando elas estiverem no topo e não estiverem mais se valorizando e tal, aí aplica em fundo de renda fixa. Uhum. Quer dizer, eu acho que o investimento ele é uma ação relativamente simples, né? Quer dizer, investir em ações quando o mercado está bom de ações e se não estiver bom, investir em Selic. No Brasil, a gente é muito favorecido pela Selic. Mas você tem mais alguma dica, né? Quer dizer, uma dica você já deu aí, que é investir realmente fora do Brasil. Não, eu tenho uma dica sim sobre isso que você acabou de falar. E essa cabeça de ficar acompanhando carteira é uma que ela pode acontecer. Eu acho que tem muita gente que gosta de mercado não está muito bom agora, vou tirar da ação e colocar em renda fixa. Mas a forma como os maiores investidores que já existiram, eles enriqueceram, não foi fazendo realocação de portfólio, não foi vendendo de um lado e colocando no outro. Foi escolhendo alguns poucos bons ativos e comprando todos os meses, independentemente da situação do mercado. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você, Ernesto, começou a investir no Itaú há 30 anos atrás, né? Todo mês você colocou um pouquinho do seu dinheiro lá. A partir do momento em que o mercado está bom, você vai colocar dinheiro e ele vai subir, certo? Você vai ganhar um pouquinho de dinheiro ali. E se o mercado começar a cair, você também vai comprar. Então você vai estar comprando na baixa.
Ou seja, o seu preço médio, que é o quanto de dinheiro você colocou ao longo do tempo, dividido pelo preço que você pagou em cada um desses momentos, ele vai, na verdade, ser melhorado, ele vai diminuir para cada vez que você comprar na baixa. E aí, quando a economia retomar, você vai ganhar mais dinheiro. E o legal de empresas como, por exemplo, grandes como o Itaú, a Ambev, a WEG, elas são empresas que distribuem dividendos. Então, elas podem eles podem te conceder liberdade financeira, porque como você é sócio delas a partir do momento que você compra as empresas na bolsa, você tem direito a participar nos seus lucros. Ou seja, você pode literalmente ter toda a sua qualidade de vida custeada pelos dividendos que você recebe dessa empresa. Então, hoje, eu vou ter talvez 90% do meu patrimônio em renda variável, porque para mim não faz sentido investir em renda fixa, sendo que eu quero viver de renda. Eu quero poder ter benefícios dos dividendos que essas empresas estão me gerando. E se o mercado estiver ruim, tudo bem. Eu ganho menos dividendos aqui, mas eu vou poder comprar quando o mercado está em baixa também, o que no longo prazo vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro. Então, eu vejo que faz muito mais sentido do ponto de vista de investimento de longo prazo você escolher bons ativos que podem se valorizar muito ao longo do tempo, independentemente da situação no mercado, que você se compromete a comprar todos os meses, do que ficar com essa cabeça de olhar home broker, comprar, vender, porque isso pode mais te enlouquecer do que qualquer outra coisa. Só tem que tomar cuidado, pessoal, porque tem algumas empresas, por exemplo, Henrique Batista... tem que estudar os fundamentos, né, que a gente fala. Fundamentos, porque de repente você pega uma empresa que vai para o vinagre... Exato. Vamos falar um pouquinho sobre o livro. O livro, pessoal, o que eu ensino não te ensina. Eu era um estudante revoltado, principalmente na época na minha época do ginásio e tal, porque eu achava assim que nada do que eu estava aprendendo lá eu ia usar na prática. Aí depois na faculdade já é uma coisa mais objetiva, né? Mesmo que você escolhe. Eu tenho, por exemplo, uma opinião de que desde o primeiro ciclo, desde o fundamental, em vez de ter essas matérias que tem, devia ter assim, engenharia, finanças, enfim, mesmo educação física, direito, certo. Quer dizer, aquilo que as faculdades ensinam, né? Então, seriam assim, porque, por exemplo, você estudar história, te dá, evidentemente, conhecimento, mas qual que é a tua opinião sobre essa frase que você coloca, né? Quer dizer, o Breno, ele estudou engenharia, medicina, né? Entrou em medicina, engenharia e direito. Direito não. Direito, era o sonho da minha mãe fazer direito. Eu não cheguei a começar a faculdade de direito, mas... Começou a faculdade, você deve ter entrado numa faculdade. Né? Eu entrei na faculdade de medicina, larguei, depois eu fui para engenharia de produção, larguei também. Só para entrar nas tuas já pode ser muito bom, né? Não, mas bom... E aí, você pretende um dia fazer uma faculdade completa? Olha, eu falo que se tivesse uma faculdade que eu faria hoje, não seria por diploma ou por entrar no mercado de trabalho, porque eu não preciso mais disso, sabe? Eu já estou realizado com o negócio que eu tenho e tudo está dando certo. Então, eu sei que a gente continuando a fazer bonitinho o nosso trabalho, dinheiro muito em breve vai deixar de ser um problema. Ou seja, não vai ser mais um motivador para eu fazer as coisas que eu quero na minha vida. Ou seja, eu vou ter realizado esse sonho que lá atrás foi o motivo pelo qual eu queria ter começado a empreender, que é a liberdade. E se eu fosse fazer um curso de faculdade hoje, seria de física. Porque eu sou apaixonado demais, cara, por física e ciências naturais. Demais mesmo. Eu era bom na escola, eu adorava. Eu sempre tive uma cabeça muito racional em relação a, sabe, por que A mais B é igual a C? Essas coisas sociológicas e intangíveis, mais subjetivas, tipo geografia ou sociologia, filosofia, nunca foram o meu forte. Mas exatas eu consegui entender. Então, eu sempre gostei muito, eu faria por prazer. Não para querer passar de ano, para passar de semestre, só para poder usar o meu tempo ali. Eu tenho uma opinião de que a gente devia ter uma disciplina, já no fundamental, em que o professor chegaria todo dia com um jornal do dia. Talvez durante um tempo com um determinado jornal, depois com outro, um mais focado em economia, um mais focado em outros assuntos, e ensinar ao aluno o que está escrito no jornal. Quer dizer, discutir com um aluno de 10 anos, 12 anos. Já pensou um menino de 12 anos chega na mesa de jantar, está lá jantando com o pai, fala: pai, você viu o que aconteceu ontem na Amazônia? Você viu o que o presidente fez?
Que bacana. Vai ser bacana, pô, porque o menino vai... Ele tem senso crítico, ele vai saber pensar. Isso é uma defasagem que o nosso ensino tradicional hoje tem, que é a não capacidade de conseguir fazer com que nós pensemos por nós mesmos. Ele ensina fórmulas, ensina datas, ensina lugares, não ensina pensamento crítico, ele ensina decoreba. O problema da decoreba é que depois que você faz uma prova, você não aquece aquele conhecimento de novo, então ele vai embora. Só que quando você traça a linha de raciocínio para você chegar numa fórmula, ou quando você traça uma linha de raciocínio para traçar qualquer conclusão que seja, você vai entender o caminho que foi percorrido para aquilo ali, sabe? Você vai entender o porquê, a causa, ao invés de só o resultado. Então, eu vejo que o modelo de ensino tradicional, ele priva a gente de sermos independentes. A gente vira muito mais papagaio do que a gente vê outras pessoas falando, do que, de fato, emitir as nossas próprias opiniões sobre o mundo. Mas isso é porque a gente simplesmente na escola não tem a base para conseguir pensar por si só. Você vê, a gente lida com dinheiro. Na verdade, todo mundo lida com dinheiro. Independentemente de qual seja a profissão que você tem na vida, eventualmente você vai esbarrar com dinheiro. Mas será que é todo mundo que lida com briófitas, pteridófitas, ou então rochas metamórficas, magmáticas, ou talvez fórmulas, as leis de Newton e Bhaskara? Não é todo mundo que lida com isso, mas ainda assim todo mundo aprende isso na escola. Eu duvido que Ernesto, um empresário bem-sucedido, se lembre de qualquer uma das coisas que eu falei aqui pra você. Nada. Ou seja, esses não foram conhecimentos que deram muito sucesso ao Ernesto. Os conhecimentos que deram sucesso ao Ernesto foram relacionados àquilo que ele teve que aprender na vida, na prática, que a escola não ensinou. Então, imagina se a gente tivesse realmente a possibilidade de, ao invés de usar o nosso tempo aprendendo tantas coisas decorebas, realmente pegasse esses conhecimentos, como por exemplo os que o Ernesto adquiriu ao longo da sua vida, para aprender enquanto a gente é jovem para isso. O quanto que a gente poderia melhorar no nosso PIB, porque a gente teria muito mais gente que está disposta a criar solução para o mundo, a empreender, a ajudar as outras pessoas, ao invés de ficar decorando data, lugar e conceitos abstratos que não têm relação com o que a gente vai encontrar na vida real. Breno, eu participei, numa época da minha vida, assim, desses conselhos de professores e tal. E quando eu falava isso, exatamente assim do que você falou, eu era tão criticado, né? As professores, me lembro que uma vez uma professora começou a me ofender porque eu estava exatamente falando exatamente o que você está falando agora, dizendo que não é ensino tradicional, decoreba, não. Bom, Prepara para eu vida. acho que isso é uma reforma que ainda vai demorar muito, né? Uma reforma do ensino no Brasil. Infelizmente, a gente não tem assim nenhuma corrente defendendo mais fortemente todo esse problema do ensino, né? Mas sabe uma coisa, cara? Eu vejo que é aquela questão política. A partir do momento em que a gente diz que, poxa, que droga que o governo não está pensando nisso daqui. O governo fala de gastar, né? Tudo é gastar, não. Vamos investir, triplicar o orçamento em educação. Velho, mas do que adianta você triplicar o orçamento em educação se você continua ensinando as mesmas coisas, entendeu? Beleza, você vai pagar o professor mais, você vai conseguir, às vezes, colocar uma cadeira melhor para os alunos, beleza, mas o ensino, que é o que mais importa, ainda vai estar sendo direcionado para o lugar errado. Então, não é gastar é muito bonito. Fala, nossa, vamos aumentar o orçamento da educação. É o conteúdo. É o conteúdo. Então, se a gente não consegue contar com politicagem para criar o Brasil que a gente quer, a única coisa que a gente pode contar é aquilo que está dentro do nosso controle, é o que está na nossa mão. Por isso que você me perguntou, Breno, você seria político se você tivesse a possibilidade? Eu não seria político, porque para mim o que muda o Brasil não é o Estado, para mim o que muda o Brasil sou eu. É o que está dentro do meu controle. Sou eu que faço a minha vida. E ao ser egoísta, a ponto de querer enriquecer, ao ser egoísta, prezando os meus bons interesses, inevitavelmente eu vou estar conseguindo conceder o café da manhã para outra pessoa, porque a gente só enriquece como consequência do valor que agrega para a sociedade. Porque quando você pega um cara tipo Jeff Bezos, né, o CEO da Amazon, Mark Zuckerberg do Facebook, o Elon Musk, pessoas que são tão notórias por serem extremamente ricas, a gente só vê o que elas têm de patrimônio e deixa de ver o quanto que elas entregaram de valor para o mundo. Se elas hoje são bilionárias, é porque elas entregaram centenas de vezes mais para a sociedade na forma de inovação, na forma de emprego, do que elas têm de fato para si. Então, é muito mais no sentido de pensar o que eu posso fazer agora para que a minha vida seja melhor, para que esse conhecimento que o Estado não está me concedendo, eu possa ir atrás, do que ficar reclamando.
Porque a partir do momento em que a gente cai na armadilha de reclamar, a gente está apontando o dedo para algo que sai do nosso controle. E se a gente aponta o dedo para o que sai do nosso controle, não tem nada que vai acontecer que vai mudar a nossa vida. Eu criei os 10 princípios lunetas. Foi assim num dia que eu estava meio assim falando, o que eu gostaria de propagar para o mundo? Então eu criei 10 princípios. E vi que você também criou 10 princípios aí. Fala um pouquinho sobre os teus princípios. Claro. Bom, de cabeça, o que eu mais levo para a minha vida que foi uma herança que eu recebi do meu pai, foi humildade. Acho que, independentemente de quem a gente seja, a gente precisa ser humilde. O que é ser humilde? É não se sentir superior a ninguém, porque biologicamente o nosso coração bate do mesmo jeito, independentemente da idade, independentemente da cor, independentemente da riqueza que cada um tem. Então, se você volta e retrocede para o ponto de vista mais humano da coisa, não existe diferença nenhuma. Então, não tem que se tratar outra pessoa de uma forma diferente, é como você trataria uma pessoa rica, enfim. E você ser capaz de valorizar as outras pessoas, de elogiar por trabalho bem feito e compartilhar qualquer sucesso que você tenha com pessoas que corroboraram com isso. Acho que é humildade para compartilhar o sucesso e humildade para se responsabilizar pelos erros quando você os cometer, ao invés de ficar terceirizando a culpa e botando o dedo na cara de outra pessoa. Ainda mais numa posição como a nossa, Ernesto. Você tem, talvez, dezenas, se não centenas de pessoas no seu negócio, né? Eu tenho algumas dezenas também. Se eu sou a pessoa que dá a direção para onde a empresa está indo e a empresa, de repente, não consegue vender ou acontece alguma crise e a gente anda mal, a culpa é minha. Agora, se está tudo dando certo e a gente está vendendo pra caramba, cara, eu só estou botando a direção ali, mas quem está trabalhando mesmo são as pessoas, então o sucesso é deles. Sabe? Eu acho que isso é um princípio que ajuda muito a gente a ter mais felicidade na vida, sabe? Mais gratidão e sentir que as pequenas coisas se aproveitaram. Breno, tem que entender, você está com quantos seguidores no YouTube? Nossa, alguns. Olha o número. Alguns aí, 1 milhão e pouquinho aí. 1 milhão e pouco. Eu estou com 40 mil, 43 mil. E sei como é duro conquistar isso. Quer dizer, você hoje realmente é uma pessoa que influencia nas pessoas, na vida. Quer dizer, cada vídeo que você solta, pelo menos 1 milhão de pessoas vão assistir. E a gente viu isso lá na Feira do Livro. O Breno estava lá com uma fila quilométrica aí, com o pessoal querendo conversar com você. Isso é uma coisa que você hoje é uma pessoa que tem essa responsabilidade, né, de propagar todo esse conhecimento, dar todos esses conselhos, todas essas opiniões que você... Eu já te perguntei, você não pretende ser político ou pretende ser político? Hoje, é lógico que sim, a vida muda, os nossos gostos mudam, nossas opiniões mudam, então eu não consigo afirmar como o Breno vai responder daqui a 10 anos. Mas hoje eu consigo te dizer com certeza que eu não tenho o menor interesse em política, porque, para mim, eu quero estar onde a transformação está, onde o real impacto está. E da forma como eu entendo hoje, com o conhecimento absolutamente limitado que eu tenho, é que a transformação está na iniciativa privada, está no que eu posso fazer para contribuir, e não no governo. O seu futuro, o que você sonha? Então, inevitavelmente, o propósito que eu tenho da minha vida pessoal, como Breno, é o mesmo da minha empresa. E eu acho que... porque o que acontece? Eu quero poder levar cada vez mais pessoas a entenderem a importância de conseguir abrir negócio e que enriquecer não é crime. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de adquirir esse conhecimento e saber que se elas fazem algumas coisinhas, elas podem ter liberdade. A nossa vida é só uma. Seria muito desastroso se a gente usasse qualquer segundo da nossa vida fazendo algo que a gente não queira. Ou seja, o privilégio que eu tenho hoje é de poder trabalhar com algo que vai iluminar as pessoas nesse sentido. Então, qual que é o nosso propósito? É poder fazer com que as jovens, hoje a minha empresa chama Jovens, ela seja um ecossistema de incubação de empresas, em que empresas que a gente acredita que conversam com esse propósito de difundir conhecimento, elas possam ser ajudadas pela mídia que a gente tem para serem expostas para o mundo. Mas você pretende ser consultor de empresas? Porque essa é uma profissão hoje que está bem
qualificado, quer dizer, ser um consultor. Eu mesmo tenho um consultor aqui na RPPlex. Essa pessoa vem uma vez por semana aqui, conversa com as pessoas, tá? Ela me direciona. Uhum. Eu acho que vocês... Eu talvez sim das empresas que estão dentro do ecossistema das jovens. Basicamente o que a gente quer fazer é pegar os venture capitalists, né, os investidores, e conectar ele com os bons projetos. E esses bons projetos, eles querem dinheiro e querem vender. E a gente tem a mídia, ou seja, pessoas que estão dispostas a comprar, e a gente tem contato com os investidores, que é quem quer colocar o dinheiro. Ou seja, nosso ecossistema é juntar tudo isso numa coisa só para que a gente consiga conectar esses empreendedores entre si, conectar os investidores com os empreendedores, poder levar mídia para eles e, com isso, ajudá-los com todo esse conhecimento compartilhado a crescerem. Então, eu acho que fazer um trabalho one-on-one de consultoria não valeria para mim. Eu nunca fiz, acho que no ponto que eu penso hoje também não faria também, mas eu vejo que o mastermind, né, a mente mestra compartilhada desse ecossistema, inevitavelmente vai ser como uma consultoria para as empresas que estiverem fazendo parte dele. E aí, o sucesso das jovens vai ser, na verdade, o sucesso dessas empresas das quais a gente vai ter uma pequena partezinha. Então, jovens, inevitavelmente, sendo uma incubadora, vai ser um portfólio de empresas que conversam com o nosso propósito de levar conhecimento empreendedor para livrar as pessoas das amarras sociais em prol de um mundo mais próspero economicamente. E você tem uma sorte, você ainda está com 25 anos. Tem um tempinho que essa questão, e ainda que vai chegar um dia também que talvez sua empresa não vai poder mais chamar jovens. Né? Mas depende de como você comunica, porque se jovens é uma empresa que depende do Breno, então inevitavelmente o Breno nem sempre vai ser jovem, mas... Se Jovens é uma empresa que conseguiu descentralizar a imagem do Breno, e é isso que a gente está caminhando, então você sempre vai ter gente jovem. E dependendo da forma como você olha, jovem pode ser um estado de mente, sabe? Porque o que você chama de um jovem? Alguém que está disposto a tomar risco? É uma pessoa que tem energia? É uma pessoa que quer fazer as coisas acontecerem? Que assume a responsabilidade? Então, você pode ter qualquer idade e você está dentro desse conceito também, sabe? Você pode ser jovem de cabeça e ainda assim ter 78 anos de idade. Feliz com isso, né? Bom, é isso que acho que nosso tempo também é limitado. Talvez a gente consiga aí depois uma nova entrevista aí, falar mais uma vez. Mas eu agradeço muito a participação aqui no Ernesto Responde. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse papo que nós tivemos. Pô, obrigado, alguma coisa a mais que você queira falar? Não, continue. Sinta-se à vontade. Eu só queria agradecer pelo papo, de novo, acho que é um privilégio poder estar aqui com você, cara, de verdade, foi muito honrado para mim poder ser convidado para estar aqui na sua empresa, para conhecer a estrutura, participar desse papo. Obrigado de verdade. E é isso, continue seguindo esse monstro aqui, pô, para evoluir sempre, aprender mais e, eventualmente, poder compartilhar essas histórias de sucesso aqui também, quem sabe, né? Falou. Muito obrigado. Valeu. Muito boa entrevista. Espero que você tenha gostado. E se você tem interesse em conhecer melhor o trabalho do Breno Perrucho, existem 2 links aqui no descritivo desse vídeo. Um deles leva direto para a Amazon, o livro dele, O que o Ensino Não Te Ensina, e o segundo para o canal do YouTube, Jovens de Negócios. E agora sobre os 2 recados que eu havia falado no começo do programa. O primeiro deles, Netas Game. Dias 24 e 25 de setembro, o evento está 100% confirmado, tá? É um evento idealizado pelo Ernesto e é um evento esportivo, onde quem participa disputa, compete em algumas modalidades, como vôlei, basquete, futebol, natação, entre outros. Um final de semana diferente no Spaventura, que fica a 70 km de São Paulo, em Ibiúna. Você chega lá no sábado pela manhã e fica até domingo à tarde. Tudo isso com natureza, família, amigos. É um evento muito bom mesmo. Para obter mais informações, acesse netasgame.com.br. Nós estamos a 9 dias do evento, porém você ainda tem tempo de fazer a sua inscrição. Participe individualmente, com a sua família, com seus amigos. netasgame.com.br. E o outro recado é o projeto ERP em Sala de Aula. O projeto ERP em Sala de Aula, antes ele era dedicado somente para as universidades. Agora ele está aberto a todos os públicos. Significa que você que é estudante, que está à procura da sua primeira oportunidade de trabalho, você pode participar. Assim como você é um gestor de uma pequena, média empresa, até uma grande empresa, você também pode participar. E você também, empresário, que quer
melhorar o seu sistema de RP, que quer conhecer uma opção diferente, o RP em sala de aula ele é baseado no ERP Flex, completo, robusto e 100% nacional. Projeto ERP em sala de aula. Acesse aqui, erpemsaladeaula.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.